E aí galera, fã de anime, beleza? Meu nome é Silas, eu tenho 26 anos, eu assisto anime desde a época de Cavaleiro do Zodíaco, em 1994, eu acho, Yu Yu 96 e por aí vai. E sempre gostei muito de anime, sempre foi um dos meus entretenimentos prediletos. E de tanto assistir anime, eu sempre percebia certos padrões, uma temática de um anime. Por favor, não confunda tema com gênero. Tema seria mais aquilo que o anime quer passar, a mensagem que ele quer passar, do que se trata a história. E gênero é o tipo de história que ele é, tipo um shonen combate, um anime de romance pastelão, um anime de vida escolar e por aí vai. E de tanto assistir, eu comecei a formular uma teoria, que é o que se trata esse vídeo, que eu chamo de teoria geral do anime. E o que seria a teoria geral do anime? A teoria geral do anime seria mais o seguinte: eu estou propondo que o tema de praticamente todo anime ele é solidão. Como eu cheguei a essa conclusão? Cheguei à conclusão da seguinte maneira: eu sempre pensei que anime é uma espécie de arte, uma espécie de expressão de uma determinada cultura. E olhando o contexto japonês, eu sempre vi que toda a história, que quando ela de anime, que ela é mais focada no contexto mais realístico, ela acaba passando por esse tema de uma maneira bem mais sólido, mais evidente. E quando um anime ele tem um estilo mais fantasioso, mais com outros assuntos, eu ainda consegui encontrar o tema solidão escondido em algum lugar no anime. Eu tentei fazer esse exercício com vários animes, procurando outras questões, e acabei vendo que isso era um padrão. Isso era um padrão que se repetia somente com o fator solidão. Aí acabei chegando à conclusão que, independente de qual tema evidente o anime tenha, vai falar sobre guerra, vai falar sobre trabalho, vai falar sobre qualquer outra coisa, isso sempre acabava caindo como uma espécie de ferramenta para que, de uma maneira mais oculta, trate do tema solidão. Eu me perguntava por quê? Por que se encaixaria? Qualquer um que conhece um pouco de anime acaba acompanhando um pouco do contexto de como que é a civilização japonesa. E querendo ou não, você acaba pegando um pouco que é uma sociedade de pessoas solitárias. E como tal, me pergunto se dentro dos animes eles não têm aquela bandeira, aquela necessidade de você passar uma lição de moral para quem está assistindo. Uma espécie de modo de combater isso dentro da sociedade japonesa. Então eles acabam colocando de alguma maneira o combate à solidão dentro dos animes. E é claro, de uma maneira mais evidente, de uma maneira mais clara em alguns animes, de uma maneira mais oculta para outros animes. Eu acabei montando uma espécie de classificação de como isso funciona. A classificação seria mais ou menos assim: de maneira direta, explícita, e de maneira direta, implícita, e de maneira indireta, explícita, e de maneira indireta, implícita. Vou explicar cada uma delas. A maneira direta, explícita, seria aquela que é mostrada de maneira mais evidente, com todas as letras lá no anime. É quando alguém fala mesmo que é por causa da solidão que ele faz o que faz, se comporta do modo que se comporta, ou que o mundo é assim. Isso seria mais ou menos quando o protagonista ou o antagonista, ou até o motivo do desenvolvimento, do enredo, né, do desenvolvimento da série, aquilo que move o mundo, acaba colocando a culpa na solidão por tudo aquilo que está acontecendo, ou por sua motivação que está fazendo o que está fazendo. Geralmente a série mostra isso por aquela pessoa ser um desajustado social, ser um monstro de alguma maneira, ser alguém que não se encaixa na sociedade por o modo dela de pensar, por uma característica física dela, ou até por uma situação de nascimento daquela pessoa. E por algum motivo ela acaba se tornando socialmente excluída. Ou ela se torna socialmente excluída, ou ela mesma acaba se excluindo. Já a categoria direta implícita
ela é muito semelhante à explícita, só que em vez de falar com todas as palavras que o motivo foi a solidão, o anime vai colocar causa e efeito, nexo de causalidade. Não vai colocar necessariamente a solidão propriamente dita, vai colocar consequências da mesma, vai colocar problemas que levam a mesma. No caso do bullying, por exemplo, a pessoa recebe esse tipo de tratamento, logo ela acaba se tornando solitária. A pessoa tem alguma característica, logo ela acaba se tornando solitária. Enfim, é muito semelhante os dois quesitos, só que um anime coloca expresso, é solidão. Ponto. O outro, ela coloca várias outras coisas que vai chegar à solidão. São outras coisas que são ou resultados da solidão ou coisas que levam à solidão. O anime ele varia muito do que ele acaba usando nisso. Isso é muito comum, principalmente nos vilões ou nos antagonistas, que são aqueles que mais acabam sofrendo por algo ou, sei lá, eles precisam de dinheiro para ter amigos, eles precisam de poder para se sentir aceitos, eles têm a necessidade de serem reconhecidos, alguma coisa do tipo. São coisas que, se você olhar no primeiro momento, não, isso aqui é ego, não, isso aqui é poder, que é desejo de poder. Mas por que ele quer esse poder? Por que ele quer esse dinheiro? Por que ele quer isso, quer aquilo outro? O anime acaba levando a justificativa de ele não querer estar sozinho, querer ser aceito, que nem que seja no emprego da força, no emprego do poder, no emprego da opressão, mas ele quer sair daquele estado de solidão. Já da maneira indireta, implícita, é aquela maneira que eu, em vez de abordar as questões que levam à solidão, vou abordar os remédios da solidão. O anime ele gosta de usar dois remédios para a solidão. Que ele é a amizade ou laços, depende muito da interpretação. O outro é o sentimento ou necessariamente o amor. É mais ou menos assim que ele se divide aquelas coisas que combatem a solidão. Esse eu diria que é o método mais usado. Em vez de eles falar que são pessoas solidárias, eles dão ao anime uma lição de moral dizendo que com a amizade você pode tudo, com a amizade você pode combater o mal, com a amizade você pode superar as adversidades, com a amizade você pode fazer o que for. O mesmo vale para laços, que é uma interpretação de amizade. Outra interpretação disso seria, como eu falei, o outro lado, seria os sentimentos, que não necessariamente românticos, mas principalmente românticos. Quando você pega qualquer anime em que você tem um triângulo amoroso, o harém, o que for, geralmente são um bando de garotas que no fundo, elas se sentem solitárias e só com o protagonista elas podem ser elas mesmas, elas podem se soltar, elas podem alguma desculpa qualquer, mas aquele protagonista faz com que elas deixem de se sentir solitárias. A forma indireta, implícita, ela em termos de categoria seria mais covarde, porque ela pode ser qualquer coisa, se assim dizer. Como assim qualquer coisa? Ela não é um elemento, ela é um elemento muito vago, mas vou tentar dizer o que eu coloquei nessa categoria. Em vez de pessoas falando, em vez de acontecimentos que movem uma história, ela está muito mais focada no cenário, no mundo, no contexto. Você pega aqueles animes em que você olha para a cidade, parece que todo mundo vive sua vida solitária. Parece que todo mundo vive isolado. Parece que as pessoas não têm mais um contato físico, as pessoas não têm mais uma intimidade social, elas não têm aquele contato, afego, carinho. É como se fosse um bando de pessoas frias, solitárias. São exemplos assim que você pega mais no mundo, no contexto, no cenário, não necessariamente no que as pessoas estão dizendo. Com o tempo, eu fui observando quais são os gêneros de anime em que esse processo de solidão se repete mais. Eu acabei encontrando mais ou menos um padrão. Quanto mais realístico for o anime, ou seja, quanto menor for o nível de suspensão e descrença que o anime exige para ser assistido, maior é a solidão que ele mostra dentro da sua temática. E quanto maior o nível de suspensão que o anime exige, menor é a frequência que solidão aparece. Por exemplo, os animes que mais tratam de solidão de alguma maneira.
Você vai pegar o anime de vida escolar, vai pegar os animes românticos, vai pegar os animes de do dia a dia. Aí você vai passar mais ou menos lá para os shonens, combate da vida, que é mais comum na forma indireta, explícita. E depois vai descer naquela que menor encontra essa incidência sobre esse tema de solidão, vai ser mais no gênero comédia e no gênero inocência. E é mais ou menos essa relação. Quanto mais o tema for do estilo realístico, tratar de sociedade de pessoas, e fizer menos uso da fantasia, se assim dizer, maior o índice que isso aparece. Quanto mais fantasioso ou mais for estilo de comédia ou até inocência que seja, ele menor usa esse artifício, menor esse tema está presente dentro da estrutura do anime. Agora temos a relação de tema principal e tema de fundo. Muitas vezes essa questão da solidão, ela é mais um tema de fundo. Você tem um tema principal, aquilo que o anime está mostrando de fato. Resgatar aquilo, falar de crescimento, falar de força da amizade, falar de liberdade, falar sobre qualquer motivo. Geralmente o anime apresenta um tema principal, que é aquilo que é o carro-chefe, aquilo que a série segue, que é o propriamente dito o objetivo do anime, o que está acontecendo de fato. Essa questão da solidão, ela acaba se destacando mais como um tema de fundo, que é aquele tema que vai aparecendo aos pedaços, de forma assim, simples, singela, discreta, ou algumas vezes de forma escancarada, mais agressiva, mas geralmente ela é apresentado como uma espécie de um subtema, um tema de fundo. Quase nunca ela é um tema principal, mas existe alguns animes que ela é o tema principal. Bem, galera, é isso aí, espero que tenham gostado. Valeu!